Seu Edson, o senhor viveu uma experiência recente, o senhor ficou medido por essa doença, o Covid, e o senhor venceu ela, não é isso? Sim, foi uma coisa assim, muito forte, não esperava que acontecesse isso, mas veja bem, às vezes acontecem determinadas coisas na vida da gente que é para a gente ter a experiência de poder aplicar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente aprendeu. Eu aprendi muitas coisas aqui e uma das coisas importantes, inclusive ela falou hoje mesmo, é que às vezes a palavra que vem parece que não é para a gente, tá? Mas depois de alguns dias a gente aplica aquela palavra, porque parece que Deus estava alertando anteriormente, a palavra veio, né? E aí você vai lembrar daquilo que, né, a palavra, qual o motivo que ela veio. Parece que muitas palavras que a gente ouve não faz sentido para a gente no momento, mas não é verdade. A verdade é que toda palavra que sai daqui tem um motivo, Deus fala com a gente. Sempre vai ter uma experiência na qual a gente vai poder aplicar a palavra, né? O senhor é um evangelista, é um homem dedicado à obra, evangeliza, e o senhor passou por essa doença, o Covid, e em um momento, né, lá de reflexão, Deus falou com o senhor, mostrou algo para o senhor e o senhor tomou uma decisão, não foi isso? Foi. Então, eu passei por um momento eu tive o Covid, é uma coisa um pouco forte, não é muito comum, tá? Eu já tive gripes fortes, doenças muito fortes, mas eu concluí o seguinte, que muitas vezes o medo de morrer com uma doença pode nos afetar. Eu percebi muito isso e por isso estou alertando as pessoas, estou tentando alertar as pessoas com esse meu testemunho. Por quê? Porque quando eu evangelizei, muitas vezes eu encontrei pastores, encontrei evangelistas na rua, na qual a gente levando a palavra para eles, a gente descobriu que eles já estavam lá numa condição que não dá para, inacreditável. Como que um pastor vai chegar numa condição daquela, né? E por eu ser evangelista, eu imagino assim que, por exemplo, o pastor Fernando, ele sempre nos alerta na condição de que a gente deve orar, se consagrar. Por quê? Porque a gente está indo de encontro às almas que estão necessitadas e nós estamos arrancando essas almas da mão do inimigo. E certamente o inimigo não vai ficar assim, à toa, sem fazer nada, né? Por isso realmente é necessário que a gente se consagre, que a gente tenha essa noção de que há necessidade de ouvir a palavra de Deus e aplicar ela. Porque não existe como você aplicar a palavra se você não tiver fé naquilo que você ouviu, né? Realmente você não vai aplicar, né? Então é necessário que a gente tenha essa consciência de que a palavra que sai da boca de Deus, como ele disse, não voltará vazia. Então, isso aconteceu comigo. O senhor teve uma situação também que nesse momento de reflexão, esse período de reflexão, depois do que o senhor viveu, das experiências que o senhor teve, de pessoas que o senhor viu lá, que no passado estavam numa condição e naquele momento estavam numa outra condição negativa, o senhor viu e sentiu um desejo, né? Num estágio ruim, negativo que o senhor estava. Como que foi isso? Isso foi assim, quando eu saí desse Covid, tá? Aconteceu uma coisa inesperada. Eu, de repente, caí numa depressão muito forte, tá? Eu comecei a sentir
vontade, não tinha mais vontade de me levantar, né? Eu olhava para minha casa, para minha família, e já pensava que minha família já não tinha mais assim uma afinidade como antes, né? Então eu sentia vontade de falar, largar tudo. Tanto é que também eu não queria mais ir para a igreja, achava que não ia ter mais valor para mim. E eu fiquei mais ou menos quase 1 mês e meio sem vir para a igreja, assim, uma espécie de depressão, uma coisa pesada, forte. O meu espírito caiu de uma forma que eu já pensei que eu não fosse voltar mais. Mas, então eu me lembrei, tá, de uma palavra que diz, Jesus disse, resista ao diabo, que ele fugirá de vós. E eu comecei a me associar com aquelas pessoas com quem eu encontrei na rua. E eu imaginei assim, mas por que essas pessoas, já que essas pessoas ficaram na rua, será que eu também, se eu não me fortalecer na palavra, certamente eu vou parar num lugar onde aquelas pessoas também estão. Foi quando eu comecei a pensar, não, eu tenho que me levantar, eu vou reagir. Vou reagir porque não é isso que eu quero. O inimigo está furioso comigo, né? Mas ele não vai me vencer. Eu resolvi vir para a igreja. Uma vez que eu vim para a igreja, eu não tinha mais vontade. A força com que eu tive que me levantar para chegar na igreja, os obstáculos foram grandes. O desânimo, a gente não tem ânimo. Tá? Não eu tenho muitos projetos na minha vida, projetos grandes. E eu esqueci todos esses projetos, esqueci tudo. A minha memória, eu entendi assim, o inimigo, o que ele rouba? Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não rouba só o que você tem financeiro, ele rouba os seus sonhos. A sua vontade de motivação, ele vai tirando o que é seu, assim, motivação, né? Todas essas coisas, de repente você não tem mais nada, você não tem mais com que um motivo para viver, né? E eu creio que essas pessoas que estão na rua, na qual a gente visita, talvez eles tenham acontecido com eles o que aconteceu comigo. Não é à toa que eles estão lá. Eles não estão lá pela vontade de viver assim, daquele jeito, né? Porque eles estão vivendo assim, seja lá o que for, o que vier tá bom. Não tem um motivo para viver. Isso levou o senhor a uma reflexão e até mesmo um alerta para evangelistas, pastores, né? Pessoas que estão aí pregando a palavra em relação a essa situação. Exatamente, pode acontecer alguma coisa igual, né? A mensagem que eu quero dar é o seguinte: não tenham medo, reflitam, tá? Porque o medo que está sendo lançado por conta dessa Covid, dessa enfermidade, isso é coisa de uma cabala negra poderosa. O inimigo, ele tem força com aqueles que não estão debaixo da proteção de Deus. Deus protege todos, Deus tem amor por todos, mas ele não age pelo amor, existe a justiça. Porque ele próprio diz, o coração é enganoso, mais que todas essas coisas de perverso. Quem o entenderá? Então, quer dizer, Deus não age pelo amor. Nós temos a nosso favor a justiça dele. Então nós temos, é uma couraça. Abençoado. Abençoado totalmente. Deus abençoe. Muito obrigado, abençoe, Senhor, a todo o ministério. Porque aqui eu encontrei realmente a palavra que alimenta e fortalece.